Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de análise do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Essa é a aula 5, em que a gente vai discutir autoridade e liberdade. Para o planejamento da aula de hoje, a gente tem uma pequena atividade, uma reflexão antes de começar o assunto, e também, como sempre, eu quero dar alguns lembretes. Esses slides aqui e as fontes que eu usei para montar eles, enfim, estão na descrição do vídeo, é só vocês acessarem o link do Passei Direto, que é uma nova plataforma onde eu vou estar disponibilizando os slides para vocês poderem consultar, revisar, enfim, e me ajudarem na divulgação seria bem legal também, né, desse material. O canal também tem várias maneiras de receber um apoio monetário através de doações, então se vocês se sentirem, né, à vontade, não é nada obrigatório, todo o conteúdo aqui é 100% gratuito, mas vocês podem apoiar o desenvolvimento do canal através dessas doações, me ajuda bastante a me manter motivado, a comprar os materiais que eu preciso e manter a produção acontecendo. O movimento também tem uma campanha no Apoia-se, que é um site voltado justamente para fazer esse tipo de arrecadação. Então vocês podem entrar lá e dar uma olhada, né? É uma ajuda mensal. Enfim, sintam-se à vontade para fazer esse tipo de coisa, mas vamos começar a aula. Eu quero que vocês reflitam sobre as palavras que vão ser discutidas aqui na aula. Então, o que é para você autoridade? O que significa autoridade? E o que é liberdade? Elas são opostas necessariamente ou não? Outra questão importante, você acha que todas as pessoas interpretam autoridades e limites e liberdades da mesma maneira? Tem um senso comum em relação a isso? E o que você acha que é mais prejudicial em uma sala de aula, por exemplo, de uma escola? Uma autoridade sendo exercida em excesso, né, muito, ou uma liberdade também, uma bagunça, uma coisa muito descontrolada acontecendo? Um outro assunto um pouco mais delicado é, você já se sentiu desrespeitado por algum professor ou algum aluno, né? E o que foi feito a respeito disso? Você tomou alguma atitude? Talvez a escola tomou alguma atitude? Enfim, o que aconteceu nessa situação? Se vocês quiserem contar o que vocês pensaram no geral aí nos comentários, eu fico feliz com a interação. Mas vocês podem só também pensar um pouquinho, pausar o vídeo aí. E agora a gente começa a aula de fato. Entrando no assunto então, o Freire tem uma citação que ele comenta sobre a natureza humana no geral, né? Eu vou ler aqui para vocês. A prática docente, especificamente humana, é profundamente formadora, por isso, ética. Se não se pode esperar de seus agentes que sejam santos ou anjos, pode-se e deve-se deles exigir seriedade e retidão. Então a educação ela é uma interação entre seres humanos, assim como quase tudo que a gente faz. E ele reconhece que os humanos não são perfeitos, mas a gente tem que tentar ter um comportamento ético, né? Que é um assunto que ele traz bastante no livro. Essa ética pode se desenvolver através da atenção com os nossos direitos e os deveres, tanto de professores quanto de alunos. Mais uma citação que eu acho interessante dele. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e sua prosódia. O professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar ao mais tênue sinal de rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento do seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentais éticos da nossa existência. Então ele falou de duas situações aqui, dos direitos dos alunos e dos deveres dos professores. Não necessariamente só isso, né, que existe. Os alunos também têm deveres e os professores também têm direitos, mas o foco aqui é esse. Então os alunos têm direito à curiosidade, à personalidade e expressão. Então olha só, né, não está só relacionado com o conteúdo que está sendo ensinado, com a aula em si. Eles têm que ter direito a ser quem eles são durante a aula, né, durante o processo educador no geral. Eu gosto muito do termo rebeldia legítima também. Então, o aluno tem direito de ficar indignado com alguma matéria, de falar aquilo, de botar aquilo para conversar, né? Eu gosto muito desse termo. E o dever do professor mais relevante que ele fala aqui é o de ensinar e estar presente na experiência do educando, né? De propor limites à liberdade do aluno. Então, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, é óbvio que a autoridade em excesso é ruim, mas também um professor que não põe limites e que deixa a sala descontrolada e que não dá a aula dele, não ouve os alunos, enfim, que ele deixa as coisas acontecerem simplesmente, ele também está errado, tanto quanto o professor que é autoritário demais. Então tem que ter uma linha ali tênue, né, de entender aonde a gente tem que estar. É interessante também fazer a distinção entre autoridade e autoritarismo.
Mais uma citação do livro. É o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas e cobrando a produção individual e coletiva do grupo, não é sinal de autoritarismo da minha parte. É a minha autoridade cumprindo seu dever. Não resolvemos bem ainda entre nós a tensão que a contradição autoridade e liberdade nos coloca e confundimos quase sempre a autoridade com autoritarismo, licença com liberdade. Então, o termo autoridade ele está muito relacionado com poder, né? Aquela coisa meio que de hierarquia, que o subordinado presta obediência ao indivíduo ou à instituição que tem a autoridade. Isso é uma coisa que vai um pouco contra, parece, né, as ideias dele, porque subordinado, né, parece uma coisa muito, o professor então ele é superior ao aluno. Eu não acho que o Paulo Freire pensa assim, baseado em tudo que a gente já viu, né, em toda a questão do diálogo e etc. Mas é claro que na questão ali da hierarquia da escola, o professor é quem tem a responsabilidade, né, de propor os assuntos, de orientar a discussão, enfim. Então ele tem uma responsabilidade, sim, que é diferente da do aluno. E junto disso ele tem um pouco de autoridade. Não significa que ele seja talvez mais importante ou, enfim, menos importante. Eu não acho que ele pense dessa forma, né? Mas o autoritarismo é uma forma de governo, pode-se dizer, né? Mas a gente pode levar para o meio mais geral mesmo, em que ocorre a obediência absoluta ou cega à autoridade, a oposição à liberdade individual e a expectativa de obediência inquestionável. É uma coisa cega, uma coisa que não tem. Eu tô te ouvindo porque eu te respeito, porque eu quero aprender. Não, é porque eu preciso fazer aquilo, porque tem uma regra que me manda fazer isso, ou porque senão vou ser punido, enfim. Isso é autoritarismo, né? É diferente. Avançando um pouco aqui no conteúdo, tem um trecho também muito interessante em que ele diz, né? Eu vou ler só essa parte que eu grifei aqui. Só a fala, por isso mesmo, se dá num espaço silenciado e não num espaço com ou em silêncio. Então, qual que é a diferença desses termos silenciado e em silêncio? Bem, às vezes pode ser que aconteça uma pergunta na aula em que os alunos fiquem quietos, pensando, não saibam como responder, eles estejam refletindo, enfim, isso é um ambiente em silêncio, né? Em que tem alguma coisa acontecendo ali ainda. Mas um espaço silenciado tem a ver com essa questão da autoridade, do professor que censura, do professor que ridiculariza, todos aqueles aspectos, né? Não só, o aluno não sabe tal assunto, então o professor está ridicularizando. Não, se ele zomba da fala, da aparência, da expressão do aluno, já é um espaço silenciado, né? Então, o individual também conta. Então, tem essa distinção entre esses dois termos que eu acho bem legal. De você pensar, se o ambiente que você estuda, você não fala nada, né? Você não conversa, não dá ideias, não responde perguntas porque você não quer, porque você está pensando e não consegue falar, ou porque você tem medo, porque você tem vergonha, porque o ambiente não é agradável, porque os professores vão ficar bravos com você, enfim, qual é o tipo de ambiente que você está, né? E se você for um professor também, qual é o tipo de ambiente que você está criando para os seus alunos? Eu acho que é uma questão bem importante. Bem, a gente já falou aqui de autoridade e autoritarismo, então eu acho que já está claro que a autoridade em si não é uma coisa ruim. Tanto que a gente depende um pouco dela, né? Existe uma interdependência entre a autoridade e a liberdade. Vou ler mais uma citação aqui do livro. O bom seria que experimentássemos o confronto realmente tenso em que a autoridade de um lado e a liberdade do outro, medindo-se, se avaliassem e fossem aprendendo a ser ou a estar sendo elas mesmas, na produção de situações dialógicas. Para isso, o indispensável é que ambas, autoridade e liberdade, vão se tornando cada vez mais convertidas ao ideal do respeito comum, somente como podem autenticar-se. Então esses dois conceitos eles se constroem, né? E eles têm que estar presentes. Como eu disse, a autoridade não é uma coisa ruim. Ela valida a liberdade e a liberdade valida a autoridade, né? O confronto deles que constrói eles. E agora, se vier alguém aqui começar a defender que, eu tô falando que o aluno é tão importante quanto o professor, olha só que absurdo, né? Tem que ter diálogo sempre, e como é que ficam as matérias de exatas, que, enfim, vai virar uma bagunça, não sei o quê. Isso também é abordado no livro, né? Essa questão do diálogo, do conteúdo, isso tudo é discutido. Vamos para mais uma citação, então.
Isso não significa realmente que devamos reduzir a atividade docente em nome da defesa da curiosidade necessária. Há um puro vai e vem de perguntas e respostas, que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Então, retomando, essa questão do diálogo, que a liberdade tem que existir, isso não anula a importância de momentos conteudistas em que, por exemplo, um professor de cálculo está falando de integral. Poxa, quando o professor está lá explicando, né? A integral você resolve assim, assim, assim. Que tipo de diálogo pode acontecer ali? Talvez até tenha algum tipo de diálogo que pode acontecer. Mas tem momentos em que o professor vai ter que dar um conteúdo para depois, em cima daquilo, discutir, dar uma base de informações para, em cima daquilo, criar uma discussão. Né? Primeiro você aprende a integral, depois como aplicar ela numa situação prática, por exemplo. Aí sim você pode ter uma discussão. Mas enfim, o que importa é que tem que ter um equilíbrio entre isso, né? E a liberdade tem que estar sempre presente. Por mais que ela não esteja sendo exercida teoricamente naquele momento ali, né, o aluno ele tem que ficar um pouco mais quieto ouvindo o professor, o canal de diálogo está aberto. Ele pode levantar a mão e tirar uma dúvida, por exemplo, se ele quiser. O mais importante é deixar claro os momentos explicativos, os momentos que vai ter mais interação, e de toda forma falar que o canal está aberto, né? Então, com isso, a gente começa a entender que a qualificação de um professor não está só na competência científica dele, né, em quantas faculdades ele fez, ou enfim, ele é formado em quais matérias, o quanto ele sabe, o quão rápido ele faz uma conta de cálculo, enfim, nada disso. Óbvio que isso é importante também, mas ser qualificado tem a ver com você saber lidar com as pessoas também. Se você não sabe fazer isso, você não tem a força para exercer a sua autoridade. Se você tentar exercer ela, você vai parecer um professor autoritário, porque talvez você seja. Os alunos não vão gostar, porque eles não confiam em você, eles não respeitam você. Né? Não adianta você ser só inteligente no conteúdo e não saber lidar com as pessoas. Tem um professor Sandro que ele me disse uma vez uma coisa que eu achei muito legal, que é se um professor ele dá a mesma aula para uma sala cheia de pessoas e para uma sala vazia, se ele fala exatamente as mesmas coisas para uma sala cheia e uma sala vazia, ele tem competência, ele tem qualificação, ele pode ter a competência científica, né, de dar o conteúdo, mas é como se os alunos não existissem, então ele vai dar a mesma aula em todas as salas. Isso para mim não é qualificação, né? E o último tópico, liberdade e a construção da autonomia, que é, de certa forma, o foco principal desse livro, né? Pedagogia da autonomia. Aqui até ele dá um foco especial para uma questão que é, por exemplo, a criação de um filho, não necessariamente, né, uma coisa dentro da escola, mas em um filho assumir responsabilidades, enfim. Eu vou ler aqui a citação dele. Ela é grande até, mas eu acho ela bem interessante. O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o filho assuma eticamente e responsavelmente sua decisão, fundante de sua autonomia. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Por que o melhor tempo, né, o melhor horário para essa tarefa é sempre o dos pais? Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm como gente de ir forjando sua própria autonomia? Então, enfim, né, ele fala aqui, é nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Então a gente pode dizer que a liberdade que constrói a autonomia e não o contrário. Eu acho legal que ele fala aqui, né? Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. Não. Com as decisões que você vai tomando desde criança já, você vai construindo a autonomia. Não é o caminho contrário. E essa construção é baseada na experiência e na responsabilidade. Agora, eu tenho que deixar meu filho tomar todas as decisões que ele quiser? Não. Eu, como pai ou como professor, tenho a autoridade de criar aquela criança, de enfim, de educar ela e etc. Mas eu não posso transformar isso num boneco que eu estou ali criando da maneira que eu quero. É o que eu falei, da sala cheia e da sala vazia, né? Eu tenho que levar a opinião dele em conta.
Isso daqui eu achei muito interessante. Por que que eu não pergunto pro filho qual que é o horário que ele quer estudar, por exemplo? É um direito dele, ué. Se ele falar um horário que eu não concordo, eu falo, ah, eu acho que não, por isso, isso e isso. Ele vai lá e tenta, né? Se ele mesmo assim insistir, se der errado, enfim, entendeu? Você vai construindo, você deixa ele tentar, né? Isso que é interessante. Então eu já até adiantei um pouco aqui do próximo slide, né? É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com relação ao seu amanhã. É indispensável que os pais tomem parte das discussões com os filhos. Eles não podem nem devem se omitir, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não seu. Então, enfim, ele está falando aqui desse processo de construção da autonomia através da liberdade. A participação dos pais se deve dar, sobretudo, na análise com os filhos das consequências possíveis da decisão a ser tomada. Então, é aquilo que eu estava falando, dar liberdade diferente de se omitir. É você deixar um espaço para a construção da autonomia e participar da decisão, participar dos resultados, das consequências, ajudar a pessoa a lidar com aquilo. E aqui, enfim, ele está dando um foco maior para um filho, né? Mas a gente pode aplicar no contexto escolar com toda certeza em vários outros contextos também. Enfim, com isso a gente termina essa penúltima aula, né? Tem mais uma aula só para finalizar a análise desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho esses assuntos super importantes, super divertidos de discutir na realidade. Porque, enfim, eu acho muito interessante. É uma coisa que todo mundo já passou. É um assunto que está presente na escola, está presente em casa, está presente nas relações com qualquer pessoa. Então, eu acho bem interessante. Eu queria pedir o apoio de vocês, se vocês gostaram, né? Dando um like, se inscrevendo, ajudando na divulgação para quem puder se interessar. Divulgando o material também, os slides, enfim. Como vocês puderem apoiar aí. E eu acho que eu vejo vocês na próxima aula, então. Até lá!